Olá, turminha do sexto ano. Lembrando que por questões técnicas, eu mandei o quiz para o sexto da manhã e mandei o quiz para o sexto da tarde. No quiz, que é o conjunto de perguntas do sexto da tarde, só tem 8 questões, tá? E eu fiz a narrativa. Aí depois eu mandei, depois que eu fiz a narrativa do vídeo, eu mandei para o sexto da manhã também, tá? Com outras questões juntas, tá bom? Então, só por uma questão técnica mesmo, tá bom? Não é para se aperrear com isso. Então bora lá. Eu falei para vocês e cantei uma música para vocês no começo do ano, certo? Segundo os cientistas, a teoria mais aceita sobre a origem do universo seria o Big Bang. Seria a grande explosão que deu origem ao universo, tá? Aí passa, né, tem toda a problemática da questão religiosa. Não, foi Deus que criou tudo. E já expliquei para vocês, vai depender do que você acredita, né? Você tem o livre arbítrio de escolher em que você acredita. Eu tenho as minhas crenças e, claro, não vou externar para vocês por uma questão de que é algo muito pessoal, né? Isso em que eu acredito, assim como você deve acreditar em alguma coisa, né? Beleza. Então, houve toda a formação do planeta, né? Vieram as rochas, depois vieram os gases, está lá na música, né? Pode observar que ele narra a formação do planeta. Então, vieram as rochas, vieram os gases, veio a água. Finalmente, a vida surge da água. Provavelmente, a vida surgiu na água, segundo os cientistas. Começou com um coacervado, chamado um ser muito primitivo, certo? Que foi evoluindo e deu origem aos primeiros seres marinhos, vieram as plantas marinhas, depois esses seres resolveram sair da água, certo? E vieram os seres terrestres, depois os seres alados. Isso não aconteceu em um dia, foram, né, uma evolução de milhões de anos, já que a Terra tem 4,6 bilhões de anos e os seres vivos evoluíram durante determinado período. Eu dividiria esse período do planeta em eras, né? Que é o pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico, tá certo? Pronto. Ainda com... Vocês lembram que eu fiz a questão ontem sobre os subsistemas terrestres, não é isso? Ok. Então, formou-se a história natural do planeta. História geológica, como diz na música, do planeta, que é a história natural, né? Volto a dizer, se eu comparasse tudo isso a um ano, a humanidade só estaria aqui no planeta no dia 30, vamos supor, tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se eu comparasse os 4,6 distribuísse em um ano, só para fazer uma analogia à comparação, né? Eu diria que o homem só surgiu no planeta no último segundo, dia 31 de dezembro. A nossa estadia aqui é muito recente, certo? Então, começa a história da humanidade. Tem a pré-história e tem a história, que é a partir da invenção da escrita, quando o homem começa a registrar aquilo que ele está passando, tá? Então isso a gente chama de história, história da humanidade. Tem a história geológica, que é a história natural, e a história da humanidade, tá? Claro que a história da humanidade está dentro da história geológica do planeta. Não é isso? É isso. Então, você tem os homens chegaram, certo? Há quem diga que o ser humano mais antigo encontrado, da espécie já formada do homem, seria a Luísa, né, que é encontrada ali na África. Ok? Pronto. Mas aí o homem, ele passa por algumas fases. Quais são essas fases da humanidade?
Com relação a produzir, a se alimentar, certo? A criar, quais seriam as fases da humanidade? Eu posso dividir a humanidade de diversas formas. Tem a questão das próprias idades. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Na realidade, nós não estamos na idade moderna. Ficou surpreso? Mas é verdade, nós estamos na idade contemporânea. Tá bom? Então, o homem era primitivo, tá certo? O homem era primitivo, ele vivia de acordo com o que a natureza lhe oferecia, portanto, ele não produzia o seu próprio alimento. Quando acabava o alimento em determinado lugar, ele ia para outro, então ele era nômade. Então temos a fase primitiva, nessa fase que ele começa a dominar o fogo, porque ele não sabia fazer fogo. Tinha um incêndio na floresta, ele pegava um graveto lá, um pedaço de madeira que estava pegando fogo e tentava mantê-la acesa o máximo que ele podia. Aí, né? Aí veio a descoberta, não, o fogo já existia, né? Veio o domínio do fogo, como eu até mandei um vídeo para vocês, tá bom? Então, aí o homem, ele começa a acumular os excedentes, certo? Ele começa a acumular os excedentes Não, peraí, vamos por partes. Primitiva ainda. Já estava na fase agrícola. Gente. Aí ele se alimentando, ele começa a observar que as sementes começavam a nascer. Então, se ele organizasse aquelas sementes, ele ia conseguir, né, ter uma boa produção, se alimentar sem precisar estar caçando, tá indo atrás de onde tinha alimento, está se transferindo de um lugar para o outro, de acordo com que o alimento acabasse. Então, ele entra aí na fase agrícola, ele começa a fazer a agricultura. Depois com os excedentes, ele faz a sua fase comercial. Ele está produzindo tanto na agricultura, ele começa a trocar os excedentes ou a vender os excedentes. Pronto. Aí, onde eu quero chegar, em 1776, na Inglaterra, aconteceu uma revolução que viria mudar a história da humanidade, que é a Revolução Industrial, certo? A partir de então, os impactos ambientais provocados pelo homem passam a ser muito mais intensos. Então, só para responder a pergunta, quais as fases da humanidade com relação à produção, seria fase primitiva, fase agrícola, fase comercial e fase urbano-industrial. Pronto. Ali daquela primeira revolução industrial, o homem começa, né, porque numa produção industrial, que foi na Inglaterra, era só um país poluindo, tá? Mas aí já começam os impactos a se intensificarem. Claro que esses impactos já existiam. O homem já estava transformando a natureza, né? O homem já tinha feito as grandes navegações e por aí vai. Aí o que acontece? O homem nessa fase urbano-industrial, ele começa a poluir em demasia. Como assim? Ora, na primeira revolução industrial, que foi uma revolução têxtil, precisava de algodão. Algodão se precisa de cultivo. Então você devasta a floresta para fazer a plantação de algodão. Tá? O algodão chega na indústria, começa a ser transformado em fio para ser transformado em roupa. Né? Lá nos tear a vapor. Certo? Para a máquina se movimentar, ela precisa de um combustível, de uma força energética. Qual foi essa força energética utilizada na primeira revolução industrial? O carvão mineral. Altamente poluente. Certo? Então o homem vai lá, provoca um impacto no solo para fazer a escavação para a retirada do carvão. E a Inglaterra era rica em carvão, isso ajudou na sua revolução. Então, claro, o impacto lá para a retirada do carvão era muito grande. Então, um impacto direto no solo, na litosfera. Né?
Além de tudo, a própria queima do carvão, que é altamente poluente, polui o ar. Então tem uma poluição atmosférica gerada já nessa primeira revolução industrial. Além de tudo, nas indústrias se produz lixo que é enterrado na litosfera, poluindo a litosfera. Além de tudo, as pessoas precisam de água, né? Estão trabalhando em empresa, precisam de água para diversos fins. Então a água vem limpa e sai suja da empresa. Aí vamos jogar essa água aonde? Nos rios, nos lagos. Aí começa a poluição da hidrosfera. Não é isso? Consequentemente, né, e já por conta do desmatamento para fazer a plantação de algodão, para construir as cidades, florestas foram devastadas e animais e árvores desapareceram, foram extintos. Pela ação de quem? Pela ação do homem. Tá bom? Então nós temos a poluição já da litosfera, a atmosfera, hidrosfera, certo? E a biosfera. Direto ou indiretamente a biosfera é atingida. Então, com a primeira revolução industrial, os impactos ambientais se intensificaram. Lá na frente, a partir de 1860, nós temos a segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial ela foi maravilhosa do ponto de vista técnico, que é nela que aparece o carro, né, o motor de combustão interna, que acaba virando o carro, o dínamo, que gera eletricidade, certo? O aço, que é transformar ferro em aço, né, na siderurgia, certo? O refino do petróleo, o petróleo começa a ser utilizado a partir da segunda revolução industrial, certo? E o telefone também surge dessa época. Então, são invenções fantásticas que mudaram a história da humanidade a partir de 1860. Quem realizou essa revolução? Foi a Inglaterra? Foi. Mas foi só a Inglaterra? Não. Aí, um bocado de país da Europa realiza essa revolução industrial. Além dos países europeus acompanhar essa revolução, os Estados Unidos, no continente americano, na América do Norte, e o Japão, na Ásia. Tá? Então eles acompanharam esta revolução, certo? Fizeram também a segunda revolução industrial. Aí você tira, quando era só um país poluindo, o negócio já estava ruim, agora você imagina um continente, parte de um continente, mais dois países fora desse continente poluindo. E a gente sabe que a poluição, ela não se dá só no lugar onde ela é emitida. A poluição se espalha. Tá? Mas o homem pensou, o planeta aguenta. O planeta aguenta. E não havia preocupação ambiental. Claro, como foi se adaptando, foi canalizando o rio, foi urbanizando cidades, tudo por uma questão de saúde, né? Porque uma cidade urbanizada, o esgoto não sendo a céu aberto, as pessoas têm mais saúde, é uma forma de prevenir, né, contra a doença. Não é isso? Pronto. Então, as cidades, principalmente europeias, foram evoluindo. Mas aí essa revolução, ela se espalha para outros lugares que não tem essa preocupação. Então você imagina um continente poluindo e tal, e ninguém tem a preocupação com os recursos naturais. Primeiro que eles são finitos. Né? Por exemplo, para se fazer o ferro tem que ter um minério de ferro. Para ter um minério de ferro você tem que fazer uma exploração mineral em determinada área onde há um impacto direto. Impacto ambiental direto. Não é isso? O petróleo, você tem que... Né? Antigamente petróleo jorrava, mas não jorra mais. Então você tem que escavar. Fazer o que a gente chama de prospecção, né? Extração e depois o refino. Então, existe todo esse impacto ambiental para a retirada do petróleo. Tá? Além disso, para isso você queima carvão, você queima petróleo. Os dois são altamente poluentes. O carvão bem mais, mas como hoje o petróleo é mais usado, em termos relativos, o petróleo polui mais que o carvão. Certo? Então são os recursos naturais agora utilizados pela ação antrópica. Tá certo? O motor de combustão interna, ele utilizava a gasolina, derivada do petróleo, que polui. Não é isso?
No Brasil se utiliza energia elétrica, mas hidrelétrica, ou seja, vem dos rios principalmente. Não é isso? Mas já não é tão poluente, mas alaga uma vasta área. Né? Você sabe disso. Tá? Então, trocando em miúdos, o mundo evoluiu, a segunda revolução foi adiante, vieram novas tecnologias, inovações, apareceu o avião, né? Apareceu aparelhos de detecção, evolução sanitária, evolução na área da medicina, como eu digo. Aí nós passamos pelas duas guerras, e há quem diga que após a Segunda Guerra nós temos o advento do período técnico científico informacional, onde a globalização se intensifica e onde a gente tem a terceira revolução industrial. Então, na primeira revolução industrial, você tinha um país poluindo. Depois a França acompanhou. Na segunda, você tinha parte de um continente, mais 2 países fora desse continente poluindo. E na terceira revolução, aí a revolução industrial se espalha pelo mundo. Aparecem os NPIs, novos países industrializados, que começam a poluir o ar, o solo, a água e a acabar com os seres vivos, a exterminar diversas espécies. Então agora não era mais só um continente, era o mundo. Né? Porque você tinha América do Norte, parte da América do Norte, certo? Você tinha a Europa e o Japão poluindo. Agora passa a ser América do Norte, América do Sul, a África do Sul, mais intensamente, os países também poluem, né? Mas como tem industrialização mais tímidas, nem tanto. Então Europa, África, Ásia e Oceania poluindo. Não a Antártida, você sabe que na Antártica ou Antártida não tem ninguém. Só é utilizado para pesquisa. Então o mundo todo poluindo. E o planeta? Como que o planeta vai aguentar tanta extração para as indústrias? Como o planeta vai aguentar tantas atividades agrícolas e das cidades e da indústria em cima dos solos, degradando o solo, transformando os relevos? Como que o planeta vai aguentar a poluição atmosférica? Muitos carros e muitas indústrias emitindo seus gases, os grandes rebanhos, é bom que se diga também, emitindo seus gases para a atmosfera. Como que o planeta vai aguentar os rios sendo poluídos, como o rio Tietê, como o rio do Cocó, o rio do Cocó, aqui em Fortaleza, sendo poluídos pelos esgotos domésticos, né, porque são muita gente junta numa cidade e muita gente não tem saneamento básico, então joga os seus esgotos nos rios. Né? Aí tem os esgotos das fábricas, das indústrias, os esgotos do campo, né? Tem os agrotóxicos, né? No caso das cidades, os chorumes, certo? Então, como o planeta vai aguentar? As espécies vão se extinguindo porque sobrevive determinado habitat e ele foi devastado pela humanidade. Então, o que vai acontecer com as espécies? Elas vão se extinguir. Elas vão migrar para tentar encontrar outros lugares de sobreviver, não vão encontrar, não vão se adaptar e vão desaparecer, como muitas já desapareceram. Né? É isso que é a verdade. Certo? Então, além do desmatamento, né? Além da construção das cidades, além da poluição dos mares, por exemplo, um dos ambientes mais prejudicados com a poluição e com o aquecimento global são os recifes de corais, que não conseguem mais se reproduzir por conta do aumento médio da temperatura do mar e o aumento da própria poluição no mar, né, que os esgotos vão parar lá no mar. Mesmo sendo depositado nos rios, geralmente o rio dá no mar. Então é o planeta sendo intensamente agredido pela ação antrópica. E ninguém se preocupa. Não, o planeta aguenta, tem muito planeta para muita gente. Mas é como você imaginar uma grande melancia, uma melancia gigante, certo? Sendo devorada por formigas. Um grupo de formigas devorando a melancia.
ixi, essa melancia nunca vai se acabar, mas um dia se acaba, né? O homem precisa de recursos, o homem precisa dos recursos naturais, o homem precisa dos recursos minerais, né? É disso que a gente vive, é por isso que a gente se veste, é por isso que a gente come. Mas aí, como fazer para conciliar esse desenvolvimento, essa necessidade dos recursos da terra, certo? Com a preservação da própria terra? É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é pregado pelos ecologistas do mundo todo. Não é assim, a gente tem que ter os recursos, mas a gente precisa administrá-lo, deixar o planeta habitável para gerações futuras. Senão o planeta, quando chegar daqui a mais 8, 9 gerações na frente da gente, certo? O planeta não vai ter mais planeta, não vai ter mais recursos, não vai ter mais rio, não vai ter mais ar puro, não vai ter mais água potável para beber. E aí? E o que fazer com tudo isso? Né? Então juntar a necessidade da sobrevivência da humanidade com a preservação máxima dos recursos. Reutilizar, reciclar, né? É uma necessidade, o homem tem capacidade para isso, e já que a tecnologia evoluiu ao ponto da gente ter, não estou falando da caneta, um celular para gravar uma aula, enviar pelo ar para outras pessoas, a gente tem capacidade de criar mecanismo de fazer com que determinados recursos que não são considerados como os recicláveis possam se reciclar, possam ser reutilizados, possam ser reaproveitados. Não é isso? Então, faz-se necessário essa nova questão, criar tecnologia suficiente para que alguns materiais não recicláveis possam dar um jeito de reciclar. Porque a gente precisa dos recursos para sobreviver, mas a gente precisa deixar que esse planeta esteja habitável para gerações futuras, né? Essa é o grande, digamos assim, o grande impasse da humanidade, né? O pensar o que fazer com o planeta, como utilizar o planeta da melhor maneira possível, porque daqui a uns dias eu vou embora, mas meus filhos, meus netos, meus bisnetos, os filhos dos meus bisnetos, meus tataranetos e tal, eles vão estar por aqui, então eles vão pensar num planeta habitável, não é isso? A gente não pode pensar só na nossa estadia aqui, que a gente passa muito pouco tempo. Quem dura muito, dura uns 100 anos, né? Quem dura muito. Certo? Mas poluindo cada vez mais o ar comprometido, utilizando cada vez mais água comprometida, certo? E tendo cada vez menos o equilíbrio por conta do desmatamento e de extinção de espécies, talvez o planeta não esteja tão habitável assim no futuro. A gente não vai conseguir fazer o que é certo. E o que é certo é procurar ter pelo menos uma mentalidade ecológica, né? Você vai para a praia, às vezes as pequenas ações valem muito. Você vai à praia lá, aí todo o lixo que você consome, você deixa lá. Então você pode levar um saquinho, parece feio, assim, que mico, nada de mico, nada de passar vergonha. Porque o cearense não passa mico, o cearense passa vergonha. Você vai lá, bota lá, traz para sua casa, bota lá, deixa quando o carro vier, ele leva. Não deixa lá na praia, né? Isso que a gente chama de turismo ecológico. Tem uma corrente preocupada com a questão da superpopulação no planeta, nós já somos mais de 7 bilhões, que é o ecomalthusianismo. Essa corrente, ela tem a preocupação por conta de que quanto mais gente para consumir recursos.
Quanto maior a população, mais os recursos serão degradados. Então, seria a corrente, não estou dizendo que é o meu pensamento, seria bom controle populacional por conta desses recursos naturais que a gente sabe. Então, dos recursos que a gente utiliza, tem aqueles renováveis, a água, por exemplo, ainda é renovável, e tem aqueles não renováveis, tipo o petróleo. Tá bom? Então vamos refletir sobre isso, tá? E um beijo para vocês.